Como eram as coisas antes de existir a Terra-média e tudo o que conhecemos em O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Existe um criador, seres angelicais, anjos corrompidos pelo mal nesse universo de Tolkien? Porque existem elfos, anões, orcs, bruxos na Terra-média, de onde se originou o mal que existe em O Senhor dos Anéis? Porque existem lugares tão belos e lugares tão horrendos na Terra-média? Todas essas questões são respondidas nas obras de Tolkien, por isso fique nesse vídeo até o final para conhecer a magnífica obra de Tolkien e saber as respostas para essas perguntas. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vou fazer sobre a criação do mundo e sobre a primeira era da Terra-média. Então fique atento, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as continuações nos próximos vídeos. Nesse vídeo vamos ver todos os acontecimentos que servem como pano de fundo para o que você viu em O Hobbit e em O Senhor dos Anéis. Vamos falar sobre os dias antigos, que é a criação do universo e do mundo. Então já pega a pipoca, sua bebida de preferência e vamos mergulhar nessa vastidão criada por John Ronald Reuel Tolkien. Eu não vou falar aqui sobre as referências mitológicas e bíblicas, vou fazer apenas algumas comparações para que fique melhor o entendimento sobre o que estou falando, e vou deixar para vocês dizerem nos comentários o que enxergam de semelhanças entre o que está na Bíblia e as mitologias e tudo o que Tolkien escreveu. O tempo antes da criação do mundo. Existe Eru, o que podemos comparar sendo Deus, posteriormente chamado pelos elfos de Ilúvatar. Sua primeira criação foi os Ainur, esses são comparados a anjos, e eram frutos dos pensamentos de Eru. Eru ofereceu a eles temas de música, e cada um cantava seu próprio tema, mas cantavam sozinhos, enquanto os demais apenas escutavam. E isso decorreu por muito tempo. Como eles foram frutos dos pensamentos de Eru, eles entendiam apenas a parte da mente de Ilúvatar em que foram criados, e conforme o tempo passava, e cada vez que eles ouviam, seus entendimentos sobre os temas de seus irmãos se aprofundavam. Ilúvatar convocou todos os Ainur e anunciou a eles um novo tema, um tema mais poderoso, e que eles jamais tinham visto coisa igual. Enquanto Eru mostrava esse novo tema, ia revelando-lhes coisas muito maiores e mais maravilhosas dos que aqui revelara até então. Toda a glória de seu começo e o esplendor de seu final deslumbraram os Ainur, de modo que quando Eru acabou, eles se curvaram diante de Ilúvatar e permaneceram em silêncio. A música dos Ainur. Eru então pede a eles para que façam juntos, em harmonia, uma grande música com o tema que ele acabou de declarar, e que essa música seja conforme os pensamentos e propósitos de cada um, pois eles foram inflamados com a imperecível chama, o que no meu entendimento, Eru colocou uma alma em cada um deles, porque ele está dando livre-arbítrio aos Ainur, e isso fica claro quando ele diz essas palavras. E, já que vos inflamei com a imperecível chama, mostrarei vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios, se desejar. Ou seja, está dando a eles a autonomia para que façam conforme desejam, e essa imperecível chama é colocada mais tarde no mundo, nos elfos, homens e anões. Eru então se senta e diz que escutará a música e que ficará contente se grande beleza despertar nessa canção. Os Ainur então iniciaram a música, e suas vozes, tal como harpas e alaúdes, flautas e trombetas, violas e órgão, e tal como incontáveis corais, começaram a moldar o tema de Ilúvatar em uma grande música. E um som se levantou de intermináveis melodias, que iam se alternando em completa harmonia, passando além da audição, para as profundezas e para as alturas. Os lugares da habitação de Ilúvatar se encheram até transbordar, e a música e seu eco saíram para o vazio, e assim ele deixou de ser vazio. Nunca desde então, os Ainur fizeram música alguma semelhante a essa, embora se diga que outra maior ainda há de ser feita diante de Ilúvatar pelos corais dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar, elfos e homens, depois do fim dos dias. Quando os Ainur começaram a música, Eru se sentou e escutou. Durante muito tempo lhe pareceu bom, pois a música era perfeita e não tinha falhas. O Ainu Melkor, só para conhecimento, Ainur é uma palavra no plural, e Ainu sem o R no final fica no singular. E Melkor, conforme o tema progredia, começou a inserir matérias de seu próprio imaginar que não estavam em concordância com o tema de Ilúvatar, e começou a fazer essas alterações porque buscava com isso aumentar o poder e a glória da parte do tema designada a ele. Eru deu a Melkor, entre todos os Ainur, os maiores dons de poder e conhecimento, inclusive foi dado a ele uma parte de todos os dons de seus irmãos. Melkor começou a ir ao vazio procurar pela chama imperecível, pois cresceu um desejo ardente nele de trazer coisas suas à existência, pois ele queria ser como Eru e ter suas próprias criações. Lógico que sua procura foi em vão, porque a chama está com Ilúvatar. Ficando só, Melkor começou a conceber pensamentos só seus, diferentes de seus irmãos.
Esses pensamentos ele começou a integrar na música e instantaneamente surgiu uma desafinação à sua volta, e muitos dos que cantavam ao seu redor ficaram desanimados. Melkor ficou perturbado e sua música hesitou, mas alguns Ainur começaram a afinar sua música com a dele, e com isso os pensamentos iniciais começaram a mudar. A desafinação de Melkor começou a espalhar cada vez mais, e as melodias que tinham sido ouvidas antes afundaram em um mar de som turbulento. Eru, que tinha se levantado, voltou a se sentar e escutar. Parecia que em torno de seu trono havia uma raivosa tempestade, como a de águas em guerras, umas contra as outras em fúria sem fim. Ilúvatar se levantou novamente e os Ainur perceberam que ele sorria. Ergueu sua mão esquerda. E um novo tema, semelhante e contudo dessemelhante ao tema anterior, começou em meio à tempestade e reuniu o poder e tinha uma nova beleza. Porém, a desafinação de Melkor se ergueu em gritaria e algazarra, e de novo havia uma guerra, de som mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur ficaram desanimados e não cantaram mais. E agora Melkor tinha o comando. Eru Ilúvatar novamente se levantou, e os Ainur perceberam que seu semblante era severo, e ele agora, diferente da primeira vez, ergueu a mão direita, e um terceiro tema cresceu em meio à confusão, e esse era diferente dos outros, pois parecia a princípio suave e doce, sons gentis em melodias delicadas, mas tomava para si poder e profundidade. Agora parecia que havia duas músicas progredindo ao mesmo tempo, e elas estavam em completa oposição. Uma era profunda e ampla e bela, mas lenta e infundida de uma tristeza imensurável, da qual vinha sua beleza. A outra tinha então alcançado uma unidade própria, mas era alta e vã e infinitamente repetida, e tinha pouca harmonia. Uma mesma frequência sonora como de muitas trombetas urrando algumas poucas notas, e buscava afogar a outra música pela violência de sua voz. Em meio a essa contenda, na qual os salões de Eru vibravam, e um tremor corria pelos silêncios até então imóveis, Eru se levantou uma terceira vez, e seu rosto era terrível de se contemplar. Agora ele ergueu ambas as mãos, e num só acorde, mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Essa foi a música, cantada pelos Ainur, e após isso, é onde começa o início de tudo, e fique no vídeo, para vermos o que essa música e as terríveis alterações de Melkor causaram ao cosmo, e qual a relação disso tudo com o que vimos em O Senhor dos Anéis. Assim que a música cessou, Ilúvatar disse: "Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, como todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar. Essas coisas que cantastes, eu mostrá-las-ei para que vejais o que fizestes. E tu, Melkor, hás de ver que nenhum tema pode ser tocado que não tenha sua fonte última em mim, nem pode alguém alterar a música minha revelia, pois aquele que tentar há de se revelar apenas instrumento meu para a criação de coisas mais maravilhosas, que ele próprio não imaginou." Os Maiar ficaram com medo, pois não tinham entendido as palavras ditas por Ilúvatar, e Melkor estava cheio de vergonha, da qual vinha uma raiva secreta. A visão. Ilúvatar e os Maiar partiram para o vazio. Ilúvatar disse a eles: "Eis vossa música." Após dizer essas palavras, Ilúvatar deu a eles uma visão daquilo que eles cantaram, e assim puderam ver um mundo novo. Nessa visão, Eru mostra a eles esse mundo que acabou de ser criado, posteriormente foi chamado de Arda pelos Elfos. Enquanto os Maiar contemplavam esse mundo, a história começou a se desenrolar. Agora que eles tinham a visão do mundo, Eru repetiu mais uma vez: "Eis vossa música", e continuou dizendo que o que cada um tinha feito na música estava presente ali, naquele novo mundo, inclusive todos os pensamentos secretos da mente de Melkor. Nesse momento, Ilúvatar disse muitas outras coisas aos Ainur, e por causa dessas palavras de Ilúvatar e dos feitos de cada um dos Ainur durante a música, eles sabem quase tudo, do passado, do presente e do futuro, e é isso mesmo, quase tudo, porque Eru não revelou tudo, e em cada era surge algo desconhecido a eles. A visão e a história do mundo continuava, e os Ainur viram que ela continha coisas que não tinham pensado, e viram com assombro a chegada dos filhos de Ilúvatar, homens e elfos, e que eles mesmos haviam preparado o mundo para que fosse habitável para os elfos e os homens, pois em seus imaginários tudo aquilo existia apenas para ser belo, não sabiam que tinha um propósito muito maior. Elfos e homens foram criados apenas por Eru, como eles vieram no terceiro tema, não estavam no tema proposto no princípio, por isso era desconhecido aos Ainur, e como mostrado na própria música, que foi alterada algumas vezes, muitas coisas se tornaram inéditas a eles. Quando os Ainur viram os filhos de Ilúvatar pela primeira vez, os amaram ainda mais. Eles eram estranhos e livres, e o principal de tudo isso, neles estavam refletidos a mente de Ilúvatar e uma sabedoria de Eru que eles não conheciam, e isso os maravilharam ainda mais. Lembrando que tudo isso ainda era a visão de Ilúvatar aos Ainur, e vendo tudo isso, contemplando o mundo,
tudo feito para a moradia dos filhos de Ilúvatar, contemplando os elfos e homens surgirem nela, primeiramente os elfos e posteriormente os homens. Então muitos dos mais poderosos Ainur colocaram todos seus pensamentos e desejos naquele lugar. Melkor, que era o principal dos Ainur, fingiu para si próprio no começo que desejava fazer tudo para o bem dos filhos de Ilúvatar, controlar as perturbações que ele próprio criou durante a música. Mas o seu desejo verdadeiro era submeter à sua vontade os elfos e os homens, pois invejava as dádivas que Eru prometera dar a eles. Ele próprio também desejava ter súditos e serviçais, ser chamado de senhor e ser um mestre de outras vontades. Ulmo é um Ainu que podemos comparar com o deus da mitologia grega, Poseidon. Ilúvatar o instruíra mais profundamente na música, e por isso ele foi o responsável pelas águas, e entre tudo que tinha no mundo, a água era a substância que ainda se ouvia o eco da música dos Ainur, mais do que em qualquer outra substância existente na Terra. Ilúvatar diz a ele que apesar de Melkor fazer guerra às águas, ele não conseguiu destruir ou macular aquilo que Ulmo fez, e Ulmo responde dizendo que apesar da tentativa de Melkor, o que ele fez foi apenas deixar ela mais bela, como ele próprio não tinha conseguido imaginar, pois com a interferência de Melkor, o floco de neve e o cair da chuva foram criados. Disse a Eru também que junto com Manwë faria melodias para sempre, para o deleite de Eru, como agradecimento a tudo que tinha feito por eles. E desde então, Ulmo e Manwë têm servido fielmente aos propósitos de Ilúvatar. Essa interferência de Melkor na criação de Ulmo provou o que Ilúvatar disse antes quando falou a Melkor que quem tocasse a música para engrandecimento próprio mostraria ser apenas um instrumento dele para a criação de coisas mais maravilhosas. Enquanto Ulmo ainda falava e os Ainur ainda observavam a visão, ela cessou e a escuridão tomou o lugar em que estavam, e alguns disseram que a visão cessou antes que vissem a plenitude do domínio dos homens e do desaparecimento dos elfos. Ou seja, eles não tiveram a visão do que aconteceu após os acontecimentos do filme O Retorno do Rei, quando começa a Quarta Era. Mesmo a música dos Ainur estar acima de tudo, a visão não mostrou a eles as eras posteriores ou o fim do mundo, o começo do tempo. Com o fim da visão, os Ainur ficaram perturbados, mas Ilúvatar disse a eles que os seus desejos, em que tudo aquilo que viram se tornasse realidade, iria ser cumprido. E nesse momento Eru diz: Ea, que essas coisas sejam, e mandou a imperecível chama no coração do mundo. Assim o universo e o mundo começaram a existir. Eru fala aos Ainur que aqueles que desejassem podiam descer ao mundo, e assim os Ainur viram que tudo aquilo era real, e não mais uma visão. Após isso, alguns Ainur preferiram ficar com Eru, e outros, e entre estes, muitos dos maiores e mais belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram ao mundo. Portanto, uma condição foi dada aos que partiram para a Terra, que o amor e o poder deles estivessem contidos no mundo para sempre, que eles são a vida do mundo, e que o mundo é a vida deles. Então deu a eles o nome de Valar, os poderes do mundo, e Manwë foi estabelecido como governante de Arda. Quando os Valar entraram em Ea, ficaram, a princípio, confusos, pois nada do que foi mostrado na visão estava ali. Tudo estava informe, ou seja, não tinha uma forma acabada, e tudo estava escuro. Perceberam então que a grande música fora apenas um pensamento, um prenúncio e que eles deveriam construir o mundo. Como eles sabiam que tinham começado o início dos tempos, iniciaram a construção do mundo para a habitação dos filhos de Ilúvatar. E tudo o que foi sendo feito, Melkor estava lá, se intrometendo e mudando tudo o que pudesse para seus próprios desejos e propósitos. Quando a Terra era ainda jovem, Melkor cobiçou e disse aos outros Valar: Este há de ser meu próprio reino, e nele ponho o meu nome. Manwë falou que jamais ele tomaria aquele reino injustamente, e houve contenda entre Melkor e os outros Valar. Então ele se retirou e partiu para outras regiões e lá fez o que queria. E ainda assim continuou com o desejo em seu coração de tomar o reino de Arda para si. Muitos Maiar, seres menos poderosos que os Valar, porém da mesma ordem, mas de menor grau, eram ajudantes e serviçais dos Valar desde o princípio do mundo. E juntos com os Valar trabalharam na criação de cada detalhe da Terra e a resolver as desordens que surgiam. Essas desordens eram criadas por Melkor, pois não estava feliz com as coisas que os Valar estavam fazendo. Melkor viu que os Valar eram adoráveis em suas formas e vestimentas, eram adoráveis e gloriosos de se ver, e também odiava ver que a Terra estava se tornando um jardim para o deleite deles, pois todas as desordens de Melkor eram subjugadas. Muita inveja crescia nele, sua forma era escura e terrível, então ele desceu sobre a terra em poder e majestade maiores que os de qualquer outro dos Valar, e a luz dos seus olhos eram semelhantes a uma chama que faz secar com o calor e penetra com um frio mortal. Foi assim que começou a primeira batalha dos Valar com Melkor pelo domínio de Arda, as desordens criadas por ele e os Valar combatendo sempre com o propósito de preparar a terra para a vinda dos primogênitos. Nessa guerra de tumultos,
que é chamada de Primeira Guerra, tudo que os Valar construíam, Melkor destruía ou modificava. Nada do que era feito tinha paz ou tinha um crescimento duradouro, pois Melkor desfazia ou corrompia. Contudo, os Valar conseguiram moldar a terra e deixar ela firme, não da forma que eles realmente queriam e tinham vontade, pois em tudo o que fizeram, tinham resquícios dos tumultos de Melkor. Dessa forma foi feita a habitação dos filhos de Ilúvatar, e ficou pronta para recebê-los. Assim, nasceu o mundo e o universo, tudo para a vivência dos filhos de Ilúvatar. A continuação dessa história vai estar na parte 2 que vou lançar daqui a poucos dias. No próximo vídeo vou contar sobre os Valar, o surgimento dos anões e momentos antes da vinda dos primogênitos de Ilúvatar, os Elfos. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado por sua audiência, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.